Pesquisa que o jornal Times Brasil divulga agora com exclusividade revela que a contratação de pessoas, considerando também as habilidades e não apenas formação e experiência, colabora para aumentar de forma significativa o número de mulheres no mercado de trabalho, principalmente em atividades em que a presença feminina ainda é pequena aqui no Brasil. Vamos ver esse e alguns outros números? Em ocupações com baixa presença feminina, o crescimento na participação de mulheres é de 12% quando as contratações são baseadas em habilidades. Na América Latina, um dado nada positivo. Houve uma queda de 21,7% na contratação de mulheres em janeiro de 2025. No mundo, 45,1% das novas contratações no primeiro mês desse ano foram de mulheres, o que representa uma queda de 1,6 ponto percentual em relação a 2024. Sobre esses números, eu vou conversar agora com Ana Cláudia Plihal, ela é Head de Soluções para Talentos do LinkedIn aqui no Brasil. Ana Cláudia, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, boa noite a todos e obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala em habilidades, levando em consideração as habilidades e não apenas a formação e a experiência, a gente está falando de habilidades comportamentais? A gente está falando de habilidades comportamentais, mas também das habilidades técnicas. Então, a gente, num país onde a gente tem uma riqueza cultural tão grande, muitas das habilidades, elas não estão formalmente estabelecidas ou são fornecidas dentro dos ambientes acadêmicos. Quando a gente passa a se desvincular desses títulos para buscar essas características através ou de oportunidades, ou de experiências, ou de outros tipos de formações não tão estruturados que existem no mercado, você acaba crescendo as oportunidades, abrindo oportunidades para segmentos negligenciados anteriormente. Então, a gente aumenta o número da participação de mulheres, da contratação de mulheres em 12% quando essas habilidades são levadas em consideração. Se a gente olhar para o recorte de contratação de mulher globalmente, aí falando do mundo todo, considerando apenas os cargos de liderança, a gente viu que o percentual é de pouco mais de 30%. Esse número representa uma estagnação? Toda desaceleração econômica tem um impacto mais forte no mundo nas profissionais mulheres. Isso a gente já viu. Aconteceu pós-pandemia e é um dos números que você trouxe agora de janeiro, é reflexo disso. Então, toda vez que a economia desacelera, as mulheres... Desacelera mais para a gente. Desacelera mais para as mulheres, isso é um fato. E para você ter uma ideia, não só na camada de entrada, mas quando você sobe dentro da pirâmide hierárquica das organizações, hoje no Brasil só 0,7% dos CEOs, que a gente chama, ou dos CXOs, que são os líderes, a primeira camada de decisão. O cargo mais alto das empresas? São mulheres. É um número ainda muito 0,7%. É uma loucura. É uma loucura. Existe um gap bastante importante aqui desse universo. O que fazer para melhorar esses números? Contratação por habilidades é uma das que a gente tem visto na prática como uma forma de você diminuir este gap. Mas outras coisas que a gente vem percebendo e vem acompanhando as empresas, passa por o combate ao viés inconsciente. Então, que ele existe. E quando você começa a falar sobre eles, é uma forma de você colocar atenção sobre o tema. Então, um recrutamento intencional que busque desafiar se há mulheres participando do processo, se não há, começa por aí. Um outro detalhe importante é a forma com que você convida essas mulheres a participarem dos processos seletivos. O que a gente costuma dizer é que a descrição dos cargos, muitas vezes, eles têm uma linguagem masculina codificada. Então, se eu tenho lá, estou buscando um líder em tecnologia, ou um líder de vendas na área de tecnologia, mas eu quero que essa pessoa tenha um perfil agressivo, orientada a resultados, que busque lide bem com a competição, já não é uma linguagem que atrai as mulheres. Então, trabalhar também para que, no final da história, o que você está querendo é um profissional colaborativo. Mas a linguagem atrapalha, não convida as mulheres a participarem. Comunicação sempre. De novo, a comunicação. O terceiro elemento importante é ter a participação de mulheres nos painéis. Isso cria, não só colabora com uma visão diferenciada, você
pratica a diversidade neste olhar sobre as qualidades daquele profissional que está se aplicando, mas também, de uma certa forma, a mulher se reconhece ali, entende que aquele é um lugar onde ela é acolhida, ela possa se desenvolver. Se identifica mais, né? Tem dados também que não são nada animadores, aí, aproveitando que você falou dessa área, na área de ciência e tecnologia. Nesse segmento, as mulheres são apenas 29% da força total de trabalho, e isso eu estou falando do mundo todo. E se a gente fizer um recorte para cargos de chefia, não estou falando CEOs, mas cargos de chefia, 80% são ocupados por homem. A pergunta tem que ser direta mais uma vez, por quê? Um dos principais motivos é que assim, a gente já vê uma evasão na largada. Entre a graduação e a entrada nos primeiros níveis, 31% das mulheres que estavam nessas cadeiras, né, com essas formações, elas abandonam, elas já nem vão. E aí tem todos esses outros elementos que acabam privando com que ela ingresse no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Então, a gente já perde na largada. E a partir daí, toda a pressão para que a avaliação de desempenho, a participação da mulher se dê muito mais baseada nos seus resultados, em dados analíticos e tal, acaba afastando-a do seu crescimento dentro dessa organização. E por que é importante também a gente olhar com muito carinho para o segmento de tecnologia, de ciências e da engenharia? Porque esses são os segmentos que mais crescem. Sim. E a partir do momento que esses segmentos mais crescem, se a gente garantisse, né, garantindo a participação da mulher e garantindo uma evolução da sua carreira, a gente consegue, de fato, transformar a composição do mercado de trabalho. Além disso, tem o fato de que esses segmentos são mais resistentes à economia. E aí, voltando para o começo da nossa conversa, quando você tem uma desaceleração econômica, as primeiras que sente são as profissionais mulheres, seria uma forma também da gente preservar essa evolução profissional feminina. É interessante essa visão. Há algum setor ou alguns setores em que se verifica melhora para a presença de mulheres? Os setores ligados à saúde, a gente vê... Houve um crescimento. Houve um crescimento e nos dois elementos, de participação e de crescimento das mulheres dentro do segmento de saúde. A área de imóveis, de uma forma geral, comercialização, construção, incorporação. Construção? Sim, principalmente na parte de projeto. A participação de mulheres muito fortemente crescendo e nas áreas relacionadas à educação. E tem alguma explicação para isso? Nativamente, elas colocam o elemento pessoas com mais evidências. Então, as habilidades, voltando às habilidades comportamentais, interpessoais, são mais consideradas, mais observadas e fazem mais diferença, tem um impacto maior no resultado dessas corporações. Então, o ambiente acaba sendo mais acolhedor para a mulher. A mulher sente mais pertencente àquilo. Identificada. Tem um outro dado que me chamou muito a atenção, que é no ritmo atual, se a gente continuar como tal, Brasil e América Latina devem levar meio século para atingir a equidade de gênero no mercado de trabalho. É impressionante, é desanimador, e se a gente comparar com outros países do mundo, é uma diferença muito grande? Especialmente na América Latina, a gente sofreu um impacto importante, embora a gente tenha tido alguns ganhos no passado, porque, de novo, as nossas economias, elas aceleram e desaceleram mais, são mais voláteis. Sim. Né? Então, elas acabam sentindo mais fortemente. Mas não é um tema exclusivo da nossa realidade, é, infelizmente, um quadro que se repete por todos os países no mundo. Muito obrigada, prazer te receber. A gente fica torcendo que a próxima vez que você volte com essa pesquisa, esses números tenham melhorado muito para nós mulheres, né? Estamos trabalhando para isso. É isso aí, eu tenho certeza disso, ainda mais nessa semana que a gente comemora o nosso dia. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada. Muito bom, boa noite.